Hello students, how are you? I hope you are fine. So last class we learned about simple past of the verb to be. Então nós aprendemos o verbo to be no passado, que a gente utiliza I was, you were, he, she, it was, you, we, you e they were, que precisava completar aí, o were, né? Que eu pedi já para vocês completarem na semana passada. Agora, nós vamos aprender o past continuous. O que é o past continuous, gente? O past continuous, nós vamos utilizar essa estrutura que a gente aprendeu na aula passada e vamos acrescentar um verbo, que é com ing. Então, olha só. Olha essa frase aqui, ó. I was studying. Percebam que ela usou I was e o verbo study, ela utilizou no study, aqui no finalzinho do study, o ing. Isso significa que ela estava estudando. Então, a estrutura sempre vai ser o verbo no passado, um verbo principal com ing. Esse verbo no passado, students, é o verbo to be, que são esses daqui na afirmativa, na negativa e na pergunta, que é sempre o contrário, né? O que aqui estava no sujeito e o verbo, na pergunta é primeiro o verbo para depois o sujeito. É o contrário da afirmativa. E depois que a gente utiliza o sujeito e o verbo, o próximo verbo, ele tem que vir com ing. Então, por exemplo, para eu falar que eu estava comendo, então eu vou dizer assim, da seguinte forma: I was, porque I was significa eu estava, da lição que a gente aprendeu na semana passada. I was comendo. Comer é o verbo eat. Para ele ficar comendo, eu acrescento ing. I was eating. Se eu for falar que você estava jogando, you were playing. You were playing. Então, o verbo play acrescentado de ing. Para eu fazer a negativa, é só acrescentar o not aqui. E aqui também fica weren't. E para fazer perguntas, a gente troca os dois de lugar. Fica was I eating? Eu estava comendo? E não pode esquecer do ponto de interrogação. A mesma coisa aqui. Were you playing? Você estava brincando, jogando? Então, olha só. Este exercício, vocês vão tentar colocar as frases que estão aí embaralhadas na ordem correta, acrescentando o verbo to be e o verbo com ing. Então, por exemplo, aqui seria os turistas ouvem música. Então, ficaria assim: the tourists. Como os turistas são mais de uma pessoa, a gente usa o verbo were. O verbo ouvir é o verbo listen, quando a gente quer colocar o ing para ficar ouvindo. The tourists were listening to music. Então, vocês sempre vão procurar um sujeito, que neste caso é o Alan, e os students. Para Alan, nós usamos o was, e para os students, que é mais de uma pessoa, a gente usa o were. Aí vai procurar o verbo normal, que é o study, e o eat, acrescentar ing neles. E depois o resto da frase. 6. Leia o cartoon and underline
the correct alternatives. I soon realized my English was not as good as I thought. Então, olha só, eu logo percebi que o meu inglês não era tão bom quanto eu pensava. Vamos assinalar a resposta correta, de acordo com esse quadrinho. A resposta correta não. Vamos circular, grifar aqui uma das opções. Olha só, para they. Para essa palavrinha they, se vocês olharem aqui, ó, para they, a gente usa o were. Então, o correto para assinalar é o were. Olha só, de novo aqui, ó, they, como é uma pergunta, está antes. O movie é o filme. Filme é uma coisa. Para coisas, a gente usa o was. Então, aqui é o were e aqui embaixo was. The foreign man among the people, o homem estrangeiro no meio das pessoas. Como é o homem estrangeiro, é uma pessoa só, então a gente usa was, né? Wasn't, porque ele está pedindo a negativa. Próximo exercício. Olhe a lista, a agenda da Kiri e do Jim. E depois responda o que eles estavam fazendo. Então, olha só. Às 8 horas da manhã, o que eles estavam fazendo? Então, aqui, olha só. Os dois, às 8 horas da manhã, eles vão para a escola. Já está escrito aqui, ó. They were going to school. Agora, nós vamos ver meio-dia e meio. Quem é que tem meio-dia e meio? Nós temos, ó, o Jim e a Kiri. Eles vão para casa. Então, nós vamos utilizar a frase eles foram para casa. Esta mesma frase aqui, ó. They were going, só que em vez de to school, nós vamos colocar home. They were going home. A 1 hora da tarde. Então, a 1 hora da tarde, ela almoçou e ele também almoçou. Então, você vai colocar they were having lunch. Quando for os dois que fazem a mesma coisa, você vai colocar they, porque they é os dois. Agora, quando você for escrever só ela, você vai escrever she was, porque é ela que estava fazendo. E se for só ele, você vai escrever he was. Mas não pode esquecer que o verbo que está sendo utilizado aqui, ó, o go, o have, toda a primeira palavrinha dessa lista, ele tem que vir com ing. Não pode esquecer disso. E a última pergunta aqui é sobre você. What were you doing at 7 p.m. yesterday? O que você estava fazendo ontem à noite, né, às 7 horas da noite? Ontem. Vamos lá para o próximo. O próximo, que é o dare to be in the past, a gente também vai utilizar o verbo to be, que é o verbo to be é was e were. Só que aqui a gente vai usar ele com o there. Então, vai ficar there was e there were. O que esses dois significam? Havia e existia. Então, por exemplo, se eu falar assim, que existia uma casa à venda, eu vou dizer there was a house to sell. Então, existe uma casa para ser vendida. Então, tudo que já foi, que havia refrigerante na geladeira, não tem mais. There was soda in the fridge. Então, havia refrigerante na geladeira. Qual é a diferença entre o there was e o there were? O there was, a gente vai usar no singular, sempre para uma coisa só.
E o there were para o plural, que é 2, 3, 4 ou mais coisas que não existem ou que havia. Então, olhem só. Where were you last weekend? Onde você estava no final de semana passado? Eu estava na praia com os meus pais. The weather was great. And there were many people. E havia muitas pessoas. Olha só, pessoas é no plural. Então, por isso a gente tem que usar o were. There were, porque é plural. O Samuel. Como é uma pergunta, o que a gente faz quando é pergunta? Olha só, quando é pergunta, aqui era there was e there were. Quando é pergunta, a gente troca de lugar o was com o there. Então, fica dessa forma. Was there e were there. Aqui é uma pergunta. Como que eu sei que é uma pergunta? Ó, pelo final. E aqui é um plural, ó, eventos. Como é plural... Então, plural, a gente sempre usa were there. Were there any events happening? Havia eventos acontecendo? Yes. Havia um campeonato. Agora é um só, é singular. Quando é singular, eu uso there was. Havia um campeonato de surf. Nossa, que incrível! Surfers. Surfers são surfistas. Surfistas é no plural. Quando é plural, a gente usa there were. Então, é só completar aqui a frase com there were. A prize. A prize é o prêmio. Então, um prêmio. Um prêmio é singular. Então, and. Ah, sorry, students. Aqui é uma pergunta. Como é uma pergunta, eu não posso usar o there was desta forma. Eu tenho que inverter, ficando desta forma. Was there a prize for the winner? Yes, the champion won a trip to Hawaii. Wow, what a prize! So, student, this is the lesson for today. Okay, bye-bye, see you.